orientação que vem da palavra do nosso Messias. Ele nos orienta através desse texto, Mateus 6:31. Portanto, não se preocupe dizendo. Então, esta preocupação, ela não faz parte, como ele nos orienta, daquele que conhece a ele. Ela não faz parte, pois a preocupação é uma incerteza, é uma dúvida, né? Vou ter, não vou ter, vou conseguir, não vou conseguir. E esta dúvida, ela domina um pensamento, a ponto de muitas vezes agirmos totalmente errado, dominado pelo pensamento de incerteza, de dúvida. E automaticamente você observa que através dessa dúvida, parece que temos uma pressa em agir, em resolver as coisas. E uma inquietação dentro que parece que o pouco não nos chega, assim? Queremos muito. Então é algo que vem através de um olhar muitas vezes inseguro. Eu quero ter, eu tenho que ter mais, eu preciso ter mais, sabe? Então dentro disso aqui você tem uma dificuldade exatamente em confiar naquele que ele abre porta onde não tem porta. Ele faz existir aquilo que não existe. Ele traz a existência. Quando nós temos essa convicção, nós vamos passar então a viver o sobrenatural do milagre. É quando você abrir o seu armário, quando você abrir a sua geladeira lá, e não tem nada. Mas você não se inquieta, não se preocupa. Porque tem uma palavra que te garante que ele supre todas as necessidades. E dentro dessa palavra, você descansa. Agora, é fácil chegar nesse ponto? É muito difícil. Ainda mais hoje que a humanidade, ela parece que nada chega, né? Antigamente as pessoas, elas não tinham essa preocupação. Tinham uma panela só de alimento lá, um arrozinho, um carreteirinho lá, era um banquete. Hoje, uma mesa farta com variedades de comida, ainda as pessoas não querem comer, né? Não querem ainda sentar para agradecer, ainda parece que estão faltando alguma coisa. Então ele fala nesse texto, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Então ele está falando de necessidades pessoais. Quando você entender que a palavra de Deus, ela é direta para mim e direta para você, sabe? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, principalmente dentro dessa área, aquilo que a gente mais busca, que é a alimentação, é o vestimento, é o calçado, são essas coisas que parece que nos inquieta, né? Porque ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. As pessoas muitas vezes elas têm uma preocupação com o exterior muito grande, sabe, com a sua aparência externa, mas não há preocupação do interior. E às vezes aquela aparência, aquela beleza por fora, não é o que tem dentro. Não é, porque dentro estão totalmente destruídos em todos os sentidos da vida. E aí que entra essa questão que o próprio Messias fala. Essas preocupações são dos gentios, daqueles que não têm um entendimento, porque quando você tem um entendimento, você é transformado de dentro para fora, e aí a alegria de um coração, essas coisas não muda ela, não inquieta ela, sabe? A gratidão de um entendimento, de uma mente alicerçada na verdade, fortalecida por uma palavra,
ele se sente assim como uma joia de valor, não importa o que ele usa. Você observa assim algo muito lindo, que esse tempo ainda eu comentava com algumas pessoas sobre a questão do vaso. Você pode ver assim que o vaso, quanto mais lindo, quanto mais belo for o vaso, parece que não tem o que se botar dentro dele. Que a beleza é só externa. Você pega em quantas casas aí que você encontra aqueles vasos, né? Todos adornados, todo de material caríssimo, você diz. Estão lá eles vazios no canto de uma casa. Porque não tem, sabe, não combina nada com ele. Mas em compensação, às vezes você vai numa casa, tem aqueles vasinhos de barro, que as flores, a violetinha está florescendo naquele vasinho de barro. É uma riqueza dentro, é uma beleza dentro. Então, a preocupação sobre essa questão fora, muitas vezes, há um grande investimento fora, mas há um vazio dentro. Um vazio dentro. Então, ele está dizendo que essa preocupação, ela é de gentio, aqueles que não conhecem, que ainda não têm um entendimento do que é a riqueza do reino, do que são os valores do reino. É uma alegria, uma paz, uma certeza que ela flui de dentro para fora. E você observa que as coisas, elas têm um tempo, gente. Elas têm um tempo. Você observa que uma planta, uma semente, primeiro ela tem que morrer na terra, para depois então ela germinar na terra. E aí ela vem trazer o crescimento daquela planta pela qual foi enterrada aquela semente. E então no tempo ela floresce e depois ela dá fruto. Então por isso que a palavra nos fala assim que ser paciente e perseverante. Então você observa assim, hoje nós temos uma troca de temperatura de uma hora para outra, né? Temperaturas altíssimas de calor, muita chuva, ou às vezes falta de chuva, ventos que estão soprando de uma extremidade a outra, mas a gente não para pensar que lá no campo está uma plantinha resistindo, porque ela tem que florescer e ela tem que dar fruto. E ela está lá enfrentando tudo isso sem abrigo nenhum. Mas a função dela é gerar. E ela enfrenta essas circunstâncias, desafio, porque ela quer cumprir com aquilo pela qual ela foi plantada. Eu preciso gerar. Quando nós temos essa mentalidade, você vai ter uma preocupação no seu coração, que não é essas coisas que os gentios se preocupam. Eu preciso florescer, para que então frutos fluam da minha vida, para que eu seja uma árvore frutífera. Então, para mim acontecer isso na minha vida, eu tenho que passar pelas adversidades da vida. Eu tenho que passar pelos maus tempos. Ainda nós falamos sobre a questão tão simples, né? Eu digo do dia a dia. Quem já cozinhou um feijão numa panela normal, num fogão a lenha? Isso eu me lembro que era assim, levantava de manhã e já no primeiro fogo se botava aquela panela de feijão e para o meio-dia tá pronto, né? Era um tempo, mas hoje é mais rápido. Mas por quê? Por causa de uma pressão. Então o que acontece? Se nós não tiver entendimento que a pressão nos ensina a ceder, a amolecer dentro muitas vezes da dureza de um coração, podemos até amolecer um coração, mas vai levar um bom tempo. Porque a pressão, gente, é algo que ferve de dentro para fora. E quando você entender que o tratado do Pai sobre a nossa vida, muitas vezes é no processo de pressão, onde você pensa que vai morrer, não vai dar certo, vai perder, não aguento mais, não suporto mais, mas é a pressão que está trabalhando no coração muitas vezes duro, dentro de uma área da vida. Precisa amolecer esse coração, né? E o Pai, ele tem pressa, porque o tempo está voando, o tempo está passando, embora ele não esteja no tempo,
Mas nós estamos num tempo. E ele precisa trabalhar sobre essa questão, a pressão. Então, dentro disso aqui, o próprio Messias, ele nos ensina o descansar e confiar. E você observa que todas essas coisas, elas trabalham na mente, na forma de tu pensar. Então ele diz assim, porque os gentios que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam, sabe que vocês precisam de todas elas. Então há uma inquietação no coração, muitas vezes, alguém dizendo, ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe o que eu vivo. Não é assim? Ninguém sente a minha dor, ninguém sente meus conflitos. Mas a palavra já confronta nós aqui. Ela diz, o Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas que acontecem contigo. Então, como ninguém sabe? Nós temos conflitos, irmãos, batalhas que parece que ninguém ouve, as guerras que travamos. Mas isso mediante os nossos olhos, ou a nossa forma de entender. Mas a presença do Pai, ela está conosco. Ela nos acompanha nas batalhas. Então ele diz assim, que o Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam. Mas aí vem uma orientação. Mediante toda essa guerra, mediante todo esse conflito, mediante todo esse pensamento que ronda a tua mente, busque o reino em primeiro. Então, entenda uma coisa, talvez vocês concordem ou discordem de mim. Não tem como você guerrear com o pensamento. Ou tem? Não tem. Se você tentar entrar em batalha com o pensamento, você vai perder. Mas quando você foca o teu pensamento em algo diferente, em outra área, automaticamente você consegue vencer aquele pensamento que está te vencendo. Então não é tu confrontar ele, não é tu entrar em guerra com o pensamento, é tu mudar ele para outro pensamento. Então aqui que se cumpre essa palavra. Quando você está preocupado com todas essas coisas, que isso é coisa de gentil, pense no reino. Pense no que é do alto. Pense naquilo que abastece a tua vida espiritual. Pense, o próprio Paulo escreve aos Filipenses, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude nisso tu pensa. Então ele está nos orientando que a guerra, ela é interna, é aqui na mente. Aqui que se trava as batalhas, aqui que se trava os desafios, e a gente é formado por medos. A gente vivia por medos. Então hoje até me chamou a atenção uma reportagem que eu vi. Eles pegaram criancinhas tipo de meses, estavam numa sala brincando com os dadinhos e largaram cobras ali, enorme de cobras. E as crianças foram acessar, passar a mão nas cobras, beijar ali, naturalmente, sem medo algum. Foram lá e tentavam pegar a cobra, e uns pegavam, e uma queria beijar a cobra, e as cobras no meio dela, elas ali. De repente, eles pegaram aquela mesma criança e botaram numa, tipo uma ilusão de ótica, onde tinha uma imagem que parecia um buraco fundo. E ela chegava ali e recuava. Então o que é isso? É um medo que vem já dentro de uma formação. Medo de cair. Então a gente é dominado por essa formação, por esse método que fomos formados. E automaticamente tu desenvolve isso na tua vida, os medos que te travam. Não tinha buraco algum, mas os olhos, através daquela imagem, apresentavam um buraco.
E eles recuaram, pequenininho. Então você observa que quando você vai para o texto sagrado, há uma orientação sobre vida. Sabe, a gente se criou dentro do sistema que pregavam o evangelho, mas nunca ensinaram o evangelho. O que eu preciso fazer para alcançar aqui vida? Uma vida aqui. Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de realização, uma vida de descanso. É possível? É. Quando ele diz, busca o reino. Então ele está dizendo, traga o reino para a tua mente. Traga para a tua mente o reino. Quando nós entender isso, o que vai estabelecer sobre a tua vida então? Um governo. Um governo com certeza. Você observa que a dúvida é a maior incerteza quanto ao evangelho, quanto à palavra. É exatamente um desgoverno quando nós entender que através do Messias nos foi dado um governo, quer dizer, maturidade. Então, o que ele nos acorda para isso? Haja como adulto, como alguém consciente, sabendo como agir, de que forma agir, o que quer e o que não quer. Então essa decisão, ela é minha e tua. É minha, é tua. É uma certeza dentro, o que eu quero. Quando você entender isso, esse é um governo que foi decretado. Então, não é alguém que precisa ser guiado. Não é alguém que precisa ser orientado, não é alguém que precisa. Você tem uma base sustentável na palavra. Você tem um alicerce que te sustenta, que te dá condição na tua escolha. Porque quando eu tenho entendimento, eu sei escolher. Assim? Eu sei o que é bom. Olha o que Paulo disse: posso todas as coisas, tudo me é lícito. Não há nem impedimento quanto à minha ação, porém há um entendimento. Tem coisas que não me convêm e eu não quero. Então não é um medo, não é uma obrigação, é uma mente sábia. Não, isso não me convém. Posso, mas não me convém. Não cabe a mim isso. Então quando você entender que aqui há a morada, será que as nossas atitudes, será que as nossas ações, será que os nossos pensamentos combinam, estão alinhados com os pensamentos do Pai? Será que estão? E ainda que os nossos pensamentos sejam bons, o dele é mais alto que os nossos. Então ele tem projetos muito acima do que pensamos com nós mesmos. Agora, chegar a esse entendimento, nós precisamos amadurecer. E esse amadurecimento vem até através de uma entrega. De uma entrega ao Filho amado. Quinta-feira nós falamos lá sobre a questão de Caim e Abel. Lá no seu lar. Duas vidas. Um dedica-se ao campo, a lavrar a terra, produzir sobre a terra. O outro, a criação. Então, são linhas diferentes. Um cuida de vida, o outro cuida de bens. Mas, de repente, há um entendimento de ofertar, de oferecer ao Pai como gratidão de tudo aquilo que lhe foi proporcionado sobre a terra. Mas a atenção do Pai, ela não vem para a oferta de bens, mas ela vem para a oferta de vida, de um sacrifício, de uma entrega, de uma vida. E o que acontece?
O outro lado fica enciumado, com raiva, e já entra o pensamento, sabe, de que aquele lado, como que aquele lado é aceito? Então, quando você entender que o que aconteceu lá naquele momento foi uma morte espiritual, foi um lado carnal, um lado humano, matando um lado espiritual. Porque o teu lado espiritual da tua vida é dedicar-se ao Criador. É tempo com Ele. Quando tu acorda, quando tu vive esse lado espiritual, tu quer estar na presença dEle. E tu quer oferecer a tua vida a Ele. Tu quer oferecer algo que não tem valor sobre a terra. A maior riqueza que temos é a vida, gente. Não é os bens. Então, quando ele pega a vida e agora oferece ao Pai, ele está oferecendo o maior valor que estava sobre a terra. E aí o outro lado disse, mas como? Está errado. Eu produzo, eu trabalho, eu faço isso, aquilo. Mas ele nunca ofereceu o coração, nunca ofereceu a vida. Então, matou um lado espiritual. E o homem passou então a viver como apenas um homem, uma alma vivente, sem a ligação espiritual. Porque esse lado terreno, esse lado natural, carnal, ele matou o espiritual. E aí se desconectou, e a própria palavra diz que lá o Pai falando, não, o meu espírito não vai contender com o espírito do homem para sempre. E aí então vem a destruição. Então quando o Messias vem, ele faz reviver que a sua morte, ela foi uma entrega sobre esse lado, para que, vamos usar uma palavra minha, para que o Abel voltasse a reviver, que é o lado espiritual. Onde você tem entendimento que o Pai busca em nós não é o que possuímos, mas é o que temos de mais valor, que é uma vida. E esta vida, quando ela é ofertada, você observa assim, dentro de você, eu te faço a pergunta hoje. É fácil ter uma vida espiritual entregue aos cuidados? Não. Você tem desejo? Você tem vontade de estar na presença do Pai? Muitas vezes não. Parece tão difícil você tirar um tempo para ir meditar. É uma guerra travada. Há um outro lado está dizendo, mas tu tem que fazer isso, tem que fazer, ó, Marta e Maria. Tu tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem tantas coisas. Então é um Caim tentando matar novamente um Abel. Porque aquele lado, ele vai chegar à presença do Pai como um cheiro suave, vai subir a presença. É aquilo que ele falou assim. Então, quando tu desviar o teu pensamento das preocupações terrenas, quanto às tuas necessidades, mas tu buscar o reino, agora ele está falando de espírito. Quando tu conectar o teu espírito com o Pai, a tua oferta é agradável. E aí ele sabe de toda a tua necessidade. Ele conhece toda a tua dor, ele conhece o plano teu, os projetos teus, os sonhos, as intenções, ele conhece, ele sabe tudo. E essa é uma orientação. Cuidado para que não venha tu preocupar-se tanto com arar uma terra, produzir, para que, achando que através dessa tua oferta vai ser aceita, e não vai ser aceita. Não vai ser recebido. Porque ele nunca buscou o que tu faz. Não. Ele nunca buscou o que tu produz aqui na terra.
O que tu produz é para ti. Viva, usufrua, goze com a tua família. Enfim, agora o que ele busca é uma vida. É tu sacrificar, muitas vezes, um cordeiro para adorar. Aquilo que ele fez, sacrifício de um cordeiro sobre o madeiro, para que através desse sacrifício renascesse esse lado espiritual da nossa vida. E nós tivéssemos entendimento o que é o espiritual, o que é essa porta aberta novamente, o que é um véu que se rasga e agora você tem um acesso. De que forma você tem um acesso? Espiritualmente. Não tem outra forma. Então, quando ele entende, quando ele passa a palavra, ele está já orientando seus discípulos. Porque as pessoas que não têm entendimento é que vivem essa preocupação. Mas busque primeiro o reino, busque em primeiro lugar o reino do Pai e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. É fácil isso. Quantas vezes estamos apenas de corpo presentes em lugar, mas a mente está distante, o coração está longe, o pensamento está lá no dia de amanhã, tá? A preocupação lá, como eu vou resolver, como eu vou solucionar, como eu vou fazer, como vai dar certo, como vai acontecer aquilo ali, e aí você não tem paz. Não tem paz. Então ele disse, olha a orientação aqui, irmãos. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia hoje e o mal que está nele. Então, o que é isso? Que palavra é essa? É uma palavra de sabedoria. Viva bem o teu dia, desfrute dele. Se hoje te dá uma oportunidade de abraçar, de beijar alguém, de liberar um perdão para alguém, de falar uma palavra bonita para alguém, de plantar algo que vai trazer benefícios futuros, faça hoje. Viva o teu dia. Se hoje é o dia de tomar decisões, tome hoje. Decida. Então ele tá nos ensinando que uma mente sábia, ela vive o dia. O dia. Desfruta de cada momento. E é uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender. A forma de ver. Sabe, os nossos olhos nos enganam muito. E como diz assim, aquilo que teus olhos vê, muitas vezes não é o que parece ser. Não é assim? Então, muitas vezes a forma de nós ver são janelas que estão abertas para muitos pensamentos entrar. E é as janelas da alma. E aí o teu olhar, muitas vezes, ele está abrindo porta para danos aqui dentro. A própria palavra ensina, cuidado onde tu põe teus olhos. Nos ensina isso, com cuidado. Para que aonde tu está colocando teus olhos, não desperte algo dentro do teu coração. E não venha desestruturar a tua vida. Então, abra os teus olhos para o reino. Abra os teus olhos para o Messias. Abra os olhos para a verdade da palavra. Mas não para essas coisas. E é sobre essas coisas que nós vamos entender o que é o amor. O amor está na forma que tu olha. Você pode ver uma coisa assim, quando o Messias andou na terra, ele não fez acepção de pessoas. Ele não olhou para o leproso como leproso. E é por isso que acontecia o milagre. Ele não olhava para o pecador como um pecador. Ele olhava como uma alma sedenta de uma transformação. Então o olhar muda. Sabe, muitas vezes, por que nós não usufruímos das coisas boas
do reino, porque os nossos olhos são maus. Os nossos olhos são cheios de cobiça, de maldade, de tantas coisas. Suspeitam mal, tratam mal, julgam mal. Então, quando o teu olhar, ele traz essa informação para ti, é porque isso já está na tua mente, está no teu coração. Você observa assim que ele foi questionado várias vezes. Muitas vezes ele foi questionado, mas como esses homens entram nas casas, não lavam as mãos para comer? A mulher adúltera chega e ele deixa lavar os pés dele. E ela lava com suas lágrimas, seca seus cabelos e ele deixa. Então não há maldade no olhar do mestre, nunca houve. E se nós temos essa mentalidade, como os nossos olhos são maus dentro da forma que nós olhamos para as pessoas. E aí? Quando os nossos olhos eles julgam pela circunstância, pela aparência, ou pelo um passado, ou por tantas coisas, isso declara nitidamente, claramente dentro do nosso coração, estamos distante do amor. Muito longe do que é amar. Quando há amor no nosso coração, a nossa forma de ver muda. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa, por mais errada que ande, tem uma alma, tem um coração, tem uma vida que veio do céu, tem um sopro dentro dela que veio do Pai Eterno. Se perdeu numa caminhada, errou, traumas muitas vezes de uma vida passada, machucada, ferida quantas vezes. Então o que ela precisa é ser encontrada por esse olhar de misericórdia, de amor, compaixão. Esse é o olhar do nosso mestre. Quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, ele não viu o nosso passado, ele não viu as nossas imperfeições, ele não viu aonde estávamos atolados em erros. Não, ele viu alguém que gritava por socorro, uma alma angustiada, prisioneira, escrava, cheia de medo, cheia de temores, e a sua mão estendeu para mim e para você. Por causa do que ele fez isso? Pelo um olhar de compaixão, pelo um olhar de amor. Ele nunca viu o doente, ele nunca viu o morto. Quando ele chegou no túmulo de Lázaro, disseram, ele morreu, está 4 dias, já cheira mal. Não, ele não morreu, ele apenas dorme. Está vendo? A forma, quando nós mudarmos o nosso olhar, a forma de ver pessoas principalmente, vai mudar o nosso ser. Vai mudar tudo aqui dentro. Então que nesta noite, pense, busque o reino, busque, não te preocupe com as coisas, com tantas necessidades, não, confie, descanse e saiba que Ele cuida de você e sabe tudo sobre você.